Olá, eu me chamo Isabela Monice e hoje vou apresentar o trabalho intitulado como Manutenção dos fatores de virulência de Streptococcus mutans após uso de agente anticolagenase. Apesar da função das bactérias no estágio de desmineralização do desenvolvimento de cárie ser bem conhecida, sabe-se pouco sobre sua função na fase de degradação da matriz orgânica, que caracteriza o segundo estágio desse processo em tecidos radiculares. O Streptococcus mutans tem sido fortemente relacionado à cárie radicular, e em estudo prévio, observou-se alta expressão de seus genes que codificam colagenases em lesões clínicas de cárie radicular. Dessa forma, a atividade colagenolítica também pode ser um importante fator de virulência desse micro-organismo em cárie radicular. Assim, esse estudo teve como objetivo testar a manutenção de fatores de virulência de cepas de Streptococcus mutans tratadas com um agente anticolagenolítico, o ácido anacárdico, e assim confirmar o interesse de dar sequência a testes da substância na linha de pesquisa. A manutenção da virulência foi testada em 5 grupos, sendo um controle positivo contendo somente Streptococcus mutans da cepa 1159, um controle negativo contendo somente água ultrapura e os grupos A, B e C contendo 5, 3 e 1 micrograma por ml de ácido anacárdico, respectivamente. A análise do potencial acidogênico foi testada da seguinte forma. Alíquotas de cultura de Streptococcus mutans foram inoculadas em caldo BHI suplementado com glicose a 1% e crescidas a 37 graus Celsius durante 18 horas, conforme a segunda imagem. Em seguida, foram feitas diversas centrifugações e lavagens. Então, o pH da solução foi ajustado a cerca de 7 e foram adicionadas as respectivas concentrações do ácido para cada grupo e glicose a uma concentração final de 5%. A diminuição do pH foi então avaliada durante 180 minutos, utilizando um eletrodo de vidro previamente calibrado, conforme a última imagem à direita. Os dados obtidos foram então tabulados e plotados padronizadamente no software Excel, e os gráficos resultantes foram enviados ao software Image2, no qual, através de ferramentas de desenho, foi realizado o cálculo da área sob a curva. Dessa forma, o potencial acidogênico de cada grupo foi dado como resultado da área sob a curva em milímetros quadrados para cada gráfico. Para a viabilização de uma etapa posterior desse estudo, foi realizado um treinamento para o protocolo laboratorial de produção de biofilme. Para tal, discos de dentina bovina foram colocados em uma placa contendo meio de cultura TSB suplementado com 0,12% de sacarose e uma alíquota do inóculo foi colocada em cada pulso. Essa placa foi então incubada a 37 graus Celsius por 8 horas. E então foi realizada uma troca de meio após esse período, na qual é possível observar a presença de pequenos pontos brancos no fundo dos poços, representando o biofilme bacteriano formado, conforme a segunda imagem. A seguir, após a remoção asséptica dos discos, a suspensão do biofilme foi misturada e inoculada em CBA usando a técnica de gota. As placas foram então incubadas novamente e foi feita a contagem, resultando em 1.600.000 unidades formadoras de colônia por ml. Os resultados foram testados no software SPSS versão 25 para MacBook. O teste ANOVA com correção de Bonferroni foi feito para a comparação das médias de pH final de cada grupo, utilizando os valores da área sob a curva obtidos. E agora, com relação aos resultados, a figura apresentada demonstra a curva de decaimento do pH versus o tempo para cada grupo. A partir dessa, é possível observar que não houve grande diferença entre as áreas dos gráficos, com exceção do controle negativo, representado pelos tubos 9 e 10, que são gráficos idênticos, que se apresentaram como uma reta, conforme o esperado pela ausência de diminuição do pH. Observou-se também que as curvas de decaimento entre os grupos teste e controle positivo apresentaram um comportamento semelhante ao longo do tempo, sugerindo que não houve interferência no crescimento e metabolismo celular. Letras diferentes na tabela, conforme indicado pela seta, mostram um controle negativo estatisticamente maior, corroborando com a correta execução dos experimentos. Além disso, o ácido anacárdico utilizado não mostrou uma diferença estatisticamente significativa do controle positivo nas concentrações testadas, assim não interferindo no pH final. Assim, concluímos que o ácido anacárdico saturado utilizado não apresentou efeitos sobre o potencial acidogênico do Streptococcus mutans nas condições testadas, e por isso pode ser uma alternativa para interromper a função colagenolítica-alvo. Nos próximos passos será realizada análise de simografia das colagenases estudadas na presença do produto.